Olá, eu quero saudar todos com a paz do Senhor e dar mais uma vez aqui a nossa saudação àqueles que estão participando sempre conosco. Quem sabe hoje não é a primeira vez que você está participando, ou se for a primeira vez, uma alegria muito grande. Queremos dizer que nós temos a nossa programação sempre nas nossas redes de comunicação, e você pode ter acesso, pela TV, pelo YouTube, por todas as nossas plataformas de comunicação. O nosso programa é o programa sobre a ética na vida do crente. E é um programa que nós apresentamos aqui algo que embora seja de ordem comportamental, moral e postura, mas nós aqui transmitimos este assunto no sentido de que ele venha contribuir também para o testemunho do crente, cujo comportamento confirma, se coaduna com a fé que ele professa, com a vida espiritual dele e assim por diante. Então, nós vamos aqui hoje ter mais uma vez a participação que está sempre aqui comigo, é o pastor Luiz Fernando Pita, que é o meu companheiro aqui, Pastor Luiz Fernando, a paz do Senhor, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo. Paz do Senhor, pastor Gilson, sempre é muito bom estar junto contigo aqui. Amém, mas quero agora mostrar para vocês aqueles que vieram aqui hoje a nosso convite especial, nossos convidados especiais. Nós temos aqui o nosso irmão Arthur e a nossa irmã Ana Lúcia. Paz do Senhor. Atenderam mais uma vez nosso convite. A paz do Senhor Arthur, a paz do Senhor Ana Lúcia. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém, muito bom. Nós vamos então dar início aqui, dando continuidade ao assunto relacionado à ética de um grupo na igreja, que é um grupo de crentes muito observado, a postura deles, o comportamento deles é muito observado pelos irmãos da igreja, pelos de fora. Esse grupo é o grupo de louvor e instrumentistas da igreja. E, aliás, diga-se de passagem que é um grupo que atrai atenção, porque são os que cantam, são aqueles que têm as vozes que agradam a gente ouvir o grupo de louvor cantar, os instrumentos tocados com harmonia, e realmente é algo que agrada não só a igreja, mas principalmente serve como testemunho para os de fora que comparecem nos nossos cultos. E nós vamos aqui hoje passar algumas experiências, principalmente com relação a alguns pontos especiais. Mas antes, gostaríamos de que fosse lido aqui um texto bíblico para nós darmos início aqui, baseado na palavra do Senhor. Pastor Luiz Fernando vai ler aqui um texto bíblico relacionado, que vai servir de base, Isso. Para o nosso programa de hoje. O texto está no Salmo 147, no verso 1, que diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. Essa última frase, Gilson, é muito interessante, Decoroso é o louvor. E nós estamos falando de um louvor agradável. Agradável, e também o seguinte, a questão de decoro está muito ligado também à questão ética. Isso. Por isso nós vamos falar aqui hoje exatamente o nosso tema voltado aqui para esse versículo. Esse versículo nos dá aqui o seguinte tema: a ética na questão de cantar os louvores ao Senhor e cantar louvores decorosos diante do Senhor. Isso é muito fundamental, esse entendimento, de maneira que as pessoas que irão ouvir os grupos cantando e tocando na igreja vão sentir que ali está um excelente comportamento que confirma aquilo ali, ou seja, a vida espiritual daqueles que estão sendo instrumentos ali nas mãos de Deus. Eu vou então agora passar a palavra aos nossos convidados, porque vamos nos falar aqui alguma coisa relacionado a esse primeiro aspecto do nosso assunto de hoje. Vamos dar a palavra primeiramente ao Arthur. Arthur, pode começar. Você vai nos falar alguma coisa relacionada a esse aspecto, e depois nós temos algumas perguntas específicas para poder fazer a vocês, para vocês nos contarem como membros de grupo de louvor e instrumentos na igreja, E nós somos pastores, nós estamos vendo a coisa de uma forma, vocês vão nos mostrar exatamente como as coisas são. Amém, Pai do Senhor Jesus. O louvor, aquele que faz parte do grupo de louvor, até mesmo do grupo de instrumentista também, necessita de uma sensibilidade no espírito, evidentemente. Pois há de se observar, como um exemplo, é uma experiência nossa,
com o Senhor, que o nosso louvor seja um louvor ordenado, né? Um louvor que tenha ordem, que tenha decência e, acima de tudo, que seja revelado. Diversos louvores na nossa coletânea de louvores são revelados na sua grande maioria. Temos, por exemplo, os cultos semanais nas nossas igrejas, onde cada culto tem uma proposta. O culto de segunda é um culto de glorificação ao Senhor. Então ali são louvores de glorificação, louvores que suscitem nos corações a glorificação ao Senhor. Na terça-feira temos os cultos também de estudos, a EBD, então podem ser louvores mais de dedicação ao Senhor, ou até mesmo um louvor que te traga uma experiência com a palavra. Na quarta, o culto de senhoras, que geralmente são mais solenes. Quinta, um culto de busca ao Senhor, né, que em oração pelo rebanho. Nos sábados, né, sem dispensar, claro, os cultos nos lares, às sextas-feiras. Sábado e domingo são dias onde são separados para o convidado, que são louvores que vão despertar a experiência com o Senhor, daqueles que estão perdidos, que estão distantes do Senhor. Então, evangelização. Então, esse é o louvor decoroso. Aquele que não só tem a ordem e decência, mas também que esteja de acordo com o culto, com a proposta do culto, para uma experiência com o culto. E não esqueça da EBD no domingo. Sem esquecer da EBD. Puxando um gancho para o que o Arthur falou também, a gente traz a importância dos membros do grupo de louvor participar do culto profético. Porque é no culto profético que vai ter a direção pro culto, né? Então, os membros, eles têm mais sensibilidade de indicar o louvor para estar tocando, e é isso. O grupo de louvor, ainda voltando, por se tratar de uma coluna, até corroborando com o que a Ana disse, por se tratar de uma coluna vital para o corpo da igreja, necessita, é indispensável essa participação no culto profético. Por quê? Este grupo auxilia o ministério na questão dos louvores, com a sensibilidade, com o entendimento e até mesmo dando sequência àquilo que é o culto, né, semanal e a proposta de cada culto. Porque você imagina, especialmente na colocação que a Ana Lúcia fez sobre o que o Arthur está falando, imagina o que é alguém da igreja que ouve a transmissão dos dons espirituais. O Senhor deu tal e tal revelação, a mensagem sobre esse assunto, e essa pessoa vai e diz assim, mas peraí, mas os louvores que foram cantados não tinha nada a ver com isso. Então, é difícil, né, gente? Isso é questão ética. Se as pessoas querem ver o comportamento do grupo de louvor e instrumentistas dentro desse caráter do culto, porque para que não haja, para que vamos dizer assim, para que os louvores cantados se coadunem, se confirmem aquilo que é a mensagem do culto profético. Então esse aspecto realmente é fundamental, né? E os louvores também pós-mensagem, né? Está de acordo com o que foi a mensagem. Também, exatamente. É o louvor que inspira o profeta, muitas das vezes. Né? Lembrando, né, do que o senhor já mostrou um tempo atrás, o louvor, ele emoldura a mensagem. Isso é um aspecto você olha um quadro sem moldura, é um quadro, mas quando você olha um quadro com uma moldura bonita, como que ressalta o conteúdo do quadro. Então, o louvor, ele não é o principal ali, que a mensagem é o principal, mas ele é importantíssimo para apontar para o principal, que é a revelação do Senhor. Essa importância também do louvor, a gente pode observar que é no momento pré-culto, né? Quando está com louvor solene, ele já vem trazendo a comunhão para o culto. Isso é muito bom, se a gente chegar numa igreja, o instrumento está sendo tocado antes do culto, os irmãos ali já entram e percebem, eles já sentam, procuram não ficar conversando, a importância, isso é ético. Irmãos até, né, pastor, que chega de um dia cansativo, às vezes teve diversos entreveiros no seu trabalho ou nos seus lares. Lutas. Ali o louvor, ao entrar na igreja, já estabelece a comunhão, já quebra toda aquela tristeza, aquela carga de lutas em um ambiente de comunhão. Exatamente. Mas sim, então alguns aspectos interessantes que ainda nós teríamos que abordar
estão relacionados a determinadas formas como a igreja vê nos instrumentistas e no grupo de louvor, com relação à ajuda à própria igreja para melhorar o louvor na igreja. É claro que a nível da nossa experiência na obra do Senhor com relação a grupo de louvor, nós sabemos que os grupos de louvor foram levantados pelo Senhor para contribuírem para que a igreja cante os louvores com correção e não só corretamente, mas aprender a cantar os louvores como eles devem ser cantados. E isso é um aspecto fundamental com relação à posição do grupo de louvor. Aí eu quero fazer agora uma colocação aqui, que eu vou pedir aos dois irmãos para nos falar a respeito disso. O que vocês acham com relação à questão seguinte? Muitas vezes na igreja a gente vê o grupo de louvor ali, no horário que vai cantar o louvor do grupo de louvor, todo mundo está abrindo a boca, aquela forma de cantar, com a técnica, aquele negócio todo. Mas na hora que a igreja vai cantar um hino que não é do grupo de louvor, alguns às vezes estão de boca fechada. Esse é um primeiro aspecto. Tá. Agora tem um segundo aspecto, que é também a questão seguinte. A gente sabe hoje que nós vivemos hoje, todo mundo, infelizmente, nós vivemos hoje numa sociedade em que as informações são tão rápidas que até é difícil as pessoas viverem sem um negócio desse aqui. Chama-se celular. Tudo bem. E aí agora vem o detalhe da questão de usar celular durante o louvor. É claro que na igreja hoje, às vezes é muito comum os irmãos usarem celular para poder ver ali a cifra do hino, a letra do hino. Então, às vezes, usa celular, tudo bem. Mas o perigo é como não dar aquela olhadinha em mais alguma coisa ali, uma mensagenzinha que chegou rapidamente e tudo, né? E aí acaba se distraindo. Eu gostaria que os irmãos comentassem um pouco a respeito desses dois assuntos. O primeiro, você pode comentar, Arthur, por favor, com relação à questão de não cantar o hino da igreja. Na hora do hino da igreja está de boca fechada, entendeu? Você já viu alguma coisa assim? O que você achou? É comum, né? É comum. Acontece. Mas é interessante nós olharmos até para o Velho Testamento a postura dos levitas, né? Como que os levitas eles tinham uma ética inabalável. Eles iam à frente, levando louvor, sempre cantando, entendendo o seguinte: o meu louvor vai fazer com que todo o povo esteja alegre e entoando cânticos ao Senhor. Então, era como o levita ele incentivava o povo através de cânticos e júbilos. E a verdade é que nos nossos dias isso não pode ser diferente, de hipótese alguma. O grupo de louvor tem que ser o precursor da igreja, entoando os louvores, trazendo a igreja ao espírito de adoração ao Senhor, juntamente com todo o corpo, evidentemente. Essa postura de eu só canto o louvor do grupo, soa até como um certo ali estrelismo, né? Mas isso não pode acontecer de maneira nenhuma. O grupo de louvor ele deve ser parte obrigatória de todos os hinos da casa do Senhor. Muito bom. E isso até é uma questão ética. Quando a igreja vê um grupo de louvor assim, esse grupo é um grupo seguro, né? Que traz segurança nos louvores e tudo, né? Muito bom. Eu vou fazer um comentário em cima disso. Outro dia eu vi... Antes da Ana Lúcia falar. Eu vi umas irmãs do grupo de louvor cantando junto com a igreja, louvor das crianças, fazendo o gestinho. Eu achei aquilo muito, muito bom. Quer dizer, a participação, algumas eram professoras, outras eram crianças que cresceram, se tornaram jovens e estão ali, e elas continuaram, né? Eu achei aquilo muito bom. Não é obrigação delas fazer os gestos, mas aquilo incorporou e para mim foi muito bom ver aquilo. Já estamos falando de ética, que coisa boa, né? A participação ali. Ana Lúcia, e esse comportamento, como ficaria? Como nós chegaríamos a uma conclusão com relação a esse tipo de comportamento? Bom, o grupo de louvor, ele é um espelho, né? Tanto das crianças, até do grupo das servas que ensaiam. E a gente precisa
ter um bom exemplo para passar para a igreja através do nosso comportamento, da nossa ética como servo, né, tendo um bom comportamento, principalmente no uso do telefone, porque o excesso do telefone durante o culto, após os louvores, ele pode trazer prejuízos tanto para a gente, que perde a comunhão, tanto para os irmãos que estão perto, que pode acabar perdendo a comunhão por a gente estar mexendo no telefone. Muito bem. Complementando ainda a palavra da Ana. Tem mais uma ainda, hein? Pode falar, mas dá tempo. Complementando a fala dela, muitas das vezes, durante a mensagem, é comum, né? Olha o telefone, e aí perde um assunto-chave da palavra, que na escolha do louvor após a palavra, não consegue escolher dentro de um ponto-chave da palavra, porque conta de uma distração. Se houver um bom uso, ainda pode se levar em consideração, né? Porque, por exemplo, na minha igreja é muito comum, Luiz Fernando, nós não escrevemos os dons do culto profético. Sim, coloca no tablet, né? Colocamos cada um envia a mensagem para o grupo, e ali tem um horário que a gente tem que olhar aquilo ali, estudar direitinho os dons, né, para entregar os dons. A relação dos louvores muitas vezes é transmitida em grupos, também, né, que vai ser cantado os louvores. Em vez de estar escrevendo no papel, faz ali, distribui no grupo. Mas e todos... que isso não seja um fator de distração, no sentido de distrair com outras coisas, né? Realmente, tem ainda um ponto interessante que eu gostaria de abordar com relação à questão de ética no louvor. O que eu quero falar agora? Eu quero falar agora o seguinte: a questão de integração do instrumentista com o instrumento que ele toca. Vamos lá. Eu tive uma vez um instrumentista na igreja que ele viveu até 95 anos. E ele tocava um instrumento com o qual ele se identificava assim, há muitos anos. Era um bandolim. Seu Você Adiel. deve ter conhecido, seu Adiel. Adiel Sanglar. Adiel Sanglar. O seu Adiel, ele tocava aquele instrumento, me parece que na certa época, há cerca de mais de 60 anos que ele tocava aquele instrumento. Mais. Acho que era mais, né? 65 anos, alguma coisa assim. Então ele tinha uma afinidade com aquele instrumento. Eu achava maravilhoso porque o domínio que ele tinha daquele instrumento era como se fosse duas pessoas inseparáveis. Ele, o instrumentista, e o instrumento. Aí, onde é que eu quero chegar? É que é muito comum hoje em dia, você pega, por exemplo, uma pessoa, especialmente o nosso pessoal mais jovem, né? Não, eu toco todos os instrumentos. Glória a Deus, né? Que bom, né? Aí o que acontece? Como que isso, vamos dizer assim, feriria a questão ética com relação ao instrumento? Onde é que eu quero chegar? É que nós temos pastores que tocam instrumento já há muitos anos, tocaram instrumento há muitos anos, e que eles conseguiram, vamos dizer assim, cada um no seu instrumento, criar uma harmonia. Essa questão de harmonia, porque eu vejo com muita dificuldade a pessoa que diz assim, eu toco todos os instrumentos, ele saber harmonizar um instrumento com o outro. Entendeu? Eu tive uma vez, foi em 1981, meu primeiro ano de ministério, que eu tomava conta de igreja, eu tinha 3 instrumentistas. Era um salão, umas 40 e poucas pessoas no salão, 2 portas, então não precisava de som. Eram 3 violões, 3 instrumentistas. Os 3 conseguiam tocar. Um tocava o solo, o outro dedilhava e o outro pegava as cordas mais dos sons mais graves, né? E fazia o compasso. Olha, era uma orquestra. 3 violões, 3 instrumentistas. Mas qual era o segredo? Quando a igreja via aqueles irmãos tocando, a igreja se quebrantava só de vê-los tocar. Aliás, estão na obra até hoje, já estão adultos, já. Porque o quebrantamento estava no seguinte, porque eles conseguiam fazer harmonia, cada um se identificava com o seu, com a sua parte. E aquilo então, a igreja olhava aquilo com uma excelente postura, porque cada um com a sua parte, embora fosse o mesmo instrumento, tudo chamava violão, mas eles conseguiam fazer uma harmonia.
Aí a minha pergunta agora, a pessoa que hoje diz assim, eu toco todos os instrumentos, será que ela consegue fazer isso? De maneira que a igreja possa ver ali que aquela pessoa está identificada com aquele instrumento ou não está identificado com nenhum? O que você diria? Em um primeiro lugar, os instrumentos, eles, em hipótese alguma, podem brigar entre si, bom. Né? Na harmonia. Na harmonia. É necessário ter toda a preparação ali. Geralmente nas igrejas os irmãos se conhecem, então sabem os limites dos outros, né? E portanto, quando um é mais habilidoso, procura até de alguma forma ajudar o outro, dando um conselho, uma ajuda, maneira no som, maneira às vezes em algumas criatividades, né? Tem alguns irmãos que criam de última hora. Então isso é muito importante, até mesmo a conversa dos irmãos entre si, para que os instrumentos possam ser harmônicos entre si. E dentro dessa questão de tocar vários instrumentos, eu me lembro muito do meu irmão. O meu irmão, ele pode comentar sobre? Sim. O meu irmão, ele sempre teve muita habilidade com instrumentos de cordas. Inclusive, tocou em algumas orquestras do estado. E eu considero meu irmão como um mestre do violino e do violão. Toca muito bem qualquer instrumento. E ele sempre teve buscando, né, até uma sensibilidade em saber, tanto no violino quanto no violão, usar o seu dom, o talento que o Senhor te deu, mas sem permitir que nada seja destoante um do outro em questão aos demais, né? Sempre agregando aos demais. Outro ponto. Só um comentário, Ana, me permita, pastor Gilson, que não esquecendo que dentro disso que o Arthur falou, está a operação do Espírito Santo. Claro, exatamente. Porque nós, lembrando o texto que nós lemos no início, decoroso é o louvor. O Espírito Santo, ele está nesse decoro. Porque o respeito de um instrumentista ao outro, a hora de um entrar, na hora de outro entrar. Você falou aqui de um irmão muito querido, porque eu participei, a minha infância, seu Adiel era um servo, no início da obra, quando nós começamos. Ele era meu diácono. Os solos de bandolim dele marcou muito. Eu era criança, me lembro disso. Aquilo enchia a comunhão da igreja, não era só bem tocado, porque o bandolim não é um instrumento fácil de você fazer um solo, mas ele conseguia. Agora, eu sei o quanto ele era um servo, o quanto ele buscava ali servir ao Senhor. Eu conhecia a sua família, conheci seus filhos, esposa, nós éramos ali da mesma igreja. Então isso faz parte, o decoro, não é? No sentido, proporcionando para que o Espírito Santo opere. Isso é maravilhoso. Glórias ao Senhor. Entendeu, Ana? Outro ponto também é a gente ter uma sensibilidade de buscar aprender com os mais velhos. A gente tem irmãos no grupo que tem mais experiência, então a gente tem a humildade de buscar aquele irmão que sabe tocar teclado há mais tempo e se aperfeiçoar com ele. Também nas vozes a gente buscar os irmãos que têm mais experiência para se aperfeiçoar, para a gente chegar num louvor perfeito. E quando encontra alguém que é capaz de fazer isso, ou seja, ensinar o outro, isso é um aspecto ético muito profundo e muito bem observado pela igreja. Sim, Arthur? Só corroborando com o que o senhor e a Ana também disse, a ética geralmente é até transmitida, né, no ensinamento. Quando se ensina um instrumento, se ensina a ética. Olha, de frente à igreja, a postura, a comunhão, esses ensinamentos que são transmitidos, né? Muito bom, maravilha, né? Mas como nós estamos chegando já ao final, nós conversando e o tempo passa muito rápido, nós então estamos chegando aqui ao final de mais essa programação sobre a ética na vida do crente e especificamente na vida do grupo de louvor e instrumentistas. Eu quero agradecer os irmãos que estão aqui conosco, primeiramente pastor Fernando. Muito obrigado, Fernando, pela sua participação. Eu que agradeço, pastor Gilson, a paz do Senhor. E nossos convidados especiais, nós agradecemos o nosso irmão Arthur e a nossa irmã Ana Lúcia. Muito obrigado pela participação, a paz do Senhor para vocês. Obrigada. Agradeço os convites, pastores, paz do Senhor. Obrigada pela oportunidade, paz do Senhor. Paz do Senhor. E a você que está em casa agora e está participando com a gente, onde estiver, nós desejamos também a paz do Senhor e até a próxima vez.